Nessa noite, 16 de maio de 2005, vou estar com os meus colegas que costumamos estar muitas vezes. Fomos comer para Passos Ferreira e à volta para cá foi o que aconteceu. Né? Quando vinhamos para o Porto, as pessoas diziam que estavam na noite, não, nós íamos ainda para a noite, ainda não tínhamos saído. Passava pouco da meia-noite. No carro, o Sandro seguia com mais 4 amigos, todos jogadores de futebol. José Bozinga no volante, Sandro no lugar atrás. Quando saímos restaurante não estava a chover, mas de repente começou a chover muito, muito mesmo. Eu estava lá dentro, posso dizer isto, é que já andámos algumas vezes depressa, mas naquele dia não era um dos dias que vinhamos andar depressa. Vinhamos tranquilos, que é 100, 110 para aí. E começa a chover muito e o Zé abranda e o comentário que nós fazemos é está a chover tanto, não sei o quê. E a última coisa que eu me lembro de dizer é isto, está a chover muito. Sinto partir a perna, sinto que está-me a escorrer muito. Eu na altura estava a ver, pensava que era água, mas percebi-me que era sangue. Depois de olhar para a mão, estava a fazer assim, tinha isto tudo levantado. Sinto que os meus colegas estão bem, pelo menos melhor do que eu, porque vi-os a andar. E eu sabia que não ia jogar mais futebol. É porque era alguma coisa séria, porque eu senti isso. Na altura a única coisa que eu disse foi, se eu estou aqui, depois disse para mim mesmo, eu nunca mais vou jogar futebol. Mas também pensei logo, segundos depois, eu estou vivo. Quilómetro 16 da A4, pouco passa da meia-noite. Ficou irreconhecível o carro de José O Bozinga. BMW despistou-se da autoestrada quando estava a chegar às portagens de Valongo. Nós, quando chegamos aqui, o carro estava em chamas. Segundo as autoridades, na viatura iam 5 jogadores. Sandro Luís, jogador de um clube da 3ª Divisão açoriana, tinha completado 21 anos há poucos dias. Vamos brincar com a bola? Sandro Borges tinha apenas 4 anos quando deu os primeiros toques numa bola. Chegou a ter mais de 30, graças a todos os pedidos pelo Natal e aniversário. Já não estão cá. Um era daqui, que era o Nelson. Enquanto cresceu, no bairro da Cova da Moura, era a única brincadeira que tinha. Abre, avô. Então, tudo bem? Tudo bem? Corpo? Tá assim, Saúde. sempre sai uma carinha assim. Não é muito grande coisa, mas... Sempre me conheci com uma bola. Sempre quis jogar futebol. Se calhar não jogar futebol, jogar à bola. Na altura os meus jogavam à bola, né? E começou lá no bairro, na Cova da Moura, onde eu cresci e tive até aos 14 anos. E passava o meu tempo, desde que eu me lembro de ser gente, que só pensava em jogar futebol e andar com a bola atrás. Sempre. Depois do hotel era sempre assim. Só queria jogar ele. Na escola, a única coisa que ele queria fazer era jogar futebol. Eu também estudava, né? Mas pronto, o futebol era a mesma vocação dele. Queria estar sempre mesmo com a bola, sempre a jogar. O Sandro era um daqueles que tinha mais amor ao futebol aqui no bairro. Não só, não era, tipo, havia muitos, mas ele era daqueles que mais destacava na altura. Estava sempre com a bola no quê, chamava sempre os amigos para irmos jogar a bola e coisas assim do género. Com 7 anos, começou a jogar futebol na Associação Wing da Juventude. Foi no bairro que cresceu a ambição de ser jogador profissional. Levava a sério, apesar de ele ser miúdo, mas levava a sério. Eu jogava com ele, mas eu não tinha tanta... Não jogava assim como ele, mas pronto. Ele via-se que ele no futuro ia ter sucesso com o futebol. É um pau dois bicos, né? Tu tanto podes fazer uma coisa como partires para outra, né? Tu podes querer ter algum objetivo, ser alguém na vida, ou como podes cair na criminalidade ou qualquer coisa parecida. Sandro fez uma escolha e o futebol rapidamente se tornou um investimento a tempo inteiro. Com 14 anos entrou nos Júniores do Belenenses e pouco tempo depois desistiu dos estudos. O pai pagou a sua primeira transferência no mundo do futebol, na altura 250 contos, para que Sandro saísse sem problemas do CC da Pontinha. O meu pai sempre me apoiou, sempre. Levava-me para treinar com ele. O meu pai também é muito ligado ao desporto, ele é professor de karaté. A minha mãe, houve uma altura que resistiu um bocado. Não, tens que estudar e isto e aquilo. Conversa de mãe, não é? Mas só que eu era tão persistente com aquilo que ela pensou, mais vale eu apoiá-lo
porque andámos sempre aqui às cabeçadas e foi o que aconteceu. Passado pouco tempo, minha mãe percebeu que não havia volta a dar e que eu queria muito futebol. Olha, aqui está o lado. Os jogos começaram a marcar a agenda da família, que seguia Sandro para todo o lado. O pai, desde cedo, fez questão de captar e guardar os primeiros momentos da carreira. Ele dizia que os pais tinham que estar na bancada. Pronto. E ele ficava contente, ficava por nos ver lá na bancada. Também, de volta e meia, quando ele fizesse alguma asneira, chamava-lhe nomes, como nós chamamos normalmente na bola, eu não ligava. Eu lembro dos primeiros jogos que eu fiz no Boa Vista, que eu sentia a falta da presença do meu pai. Até que chegou uma altura e disse, não posso jogar só quando o meu pai está, tenho que jogar. Aos 17 anos, Sandro mudou-se para o Porto e integrou o plantel do Boa Vista. Chegou disposto a aceitar o que o mundo do futebol tinha de bom e de mau. Começa a perceber o que é realmente o futebol. O futebol não era aquilo que eu fazia quando tinha 7, 8 anos, que era só prazer e que era feliz todos os dias da minha vida. Começa a ter alguns dissabores, mas próprios do futebol, do mundo. Quando começa a haver dinheiro, começa a haver complicações. Nesse ano, Sandro é campeão pelo Boa Vista. O futuro parecia promissor. Foi marcante porque era a transição de júnior para sénior. E ser campeão nacional no Boa Vista é diferente de ser campeão nacional no Porto, Benfica ou Sporting. Mas na época seguinte, Sandro é emprestado ao Irmesim e desce de divisão. Um ano depois, tentou a sorte num clube dos Açores, joga vários meses sem receber. Ele estava desmotivado um bocadinho com a situação, mas com certeza que nunca pensaria que isto pudesse acontecer, deixar de jogar futebol. Pensava que era uma fase que iria ultrapassar, até porque, por opiniões de amigos, treinadores, etc., todos eles diziam que de facto o Sandro tinha bastante valor. Mas também é preciso sorte e se calhar a sorte dele ainda não tinha chegado, mas ele acreditava que ia acontecer. Sandro não esquece o dia em que decidiu regressar dos Açores. Foi nesse preciso dia, há 6 anos atrás, que um acidente de carro lhe roubou parte da perna esquerda. Ficaram todos em choque com a notícia. Mesmo sem radiografia era possível perceber que faltava osso, faltava pele, era uma ferida largamente conspurcada, com terra, com erva, e o rapaz de imediato teve a noção que era uma coisa séria, porque das primeiras coisas que perguntou foi se ia ficar sem a perna. Diz-me que eu vou ter que ser amputado. Primeiro fiz os exames todos e disse-me que eu tinha que ser amputado e eu disse-lhe que ele não podia fazer isso, que eu precisava da minha perna para ganhar dinheiro, para me sustentar a mim e à minha família. Ele disse-me, é o melhor para ti e tu vais ter que ser amputado. A minha vida estava em jogo. Eu lembro, aquilo que eu pensei foi, nenhum ser humano, nenhum médico gosta de fazer isto a alguém. Se tem que ser, é porque tem que ser. Foi uma viagem complicada até o Porto. Foi. Entrei no carro, acho que só falei quando cheguei ao hospital. Eu acho que foi mais difícil para nós que para ele. Ele conseguiu adaptar mais à nova realidade mais depressa do que nós. Nós ainda estamos em adaptação. O meu pai disse, olha, o Sandro foi amputado. Eu disse assim, o mano foi amputado. Isso significa o quê? Na altura tinha 14 anos, ia fazer 15. Significa o quê? Ele não vai jogar mais à bola. E eu começo a chorar. E se o mano não vai jogar mais à bola, vai fazer o quê? Vai fazer o quê da vida? Ele não sabe fazer outra coisa. Se ele não tiver uma bola no pé, ele não se sente bem. Se ele não for treinar, não é ele. Se ele não for jogar, não é ele. Como é que vai ser agora? Sandro agarrou-se à vida, mas percebeu que a partir dali nada seria como antes. Foi, sei lá, acordar para a realidade, né? Chegar a casa, olhar para as minhas coisas, pensar, amanhã não vou treinar. E agora vão-me pôr aqui uma prótese, o que é isto? Como é que eu me vou desenrascar com isto? Foram feitos exercícios de fortalecimento muscular, era feita massagem também, no sentido de preparar o coto para o encaixe da prótese. Sandro colocou a prótese 6 meses depois do acidente. Saiu a andar, sem apoios, desde a primeira vez que a experimentou. Hoje, não vive sem ela. Na altura foi muito chato, que é isto, não nasci assim. E habituar-se a ver num espelho
com a prótese, eu não sou assim. Não nasci assim, mas depois tens-te habituar. Agora tornou-se indispensável. Agora é fundamental para mim. Eu sem a prótese não faço nada. Sem a prótese não treino, sem a prótese não ando. Isto faz parte de mim. Sem prótese não há Sandro. Sandra estava grávida de 7 meses na altura do acidente. Foi pela televisão que percebeu porque é que Sandro não tinha regressado a casa nessa noite. Por volta das 8 da manhã, mais ou menos, já não estava a conseguir estar deitada e vim ver televisão. E na altura vi em rodapé que o Zé tinha tido um acidente. Foi terrível mesmo. A partir daí foram meses a chorar, não é? Nunca à frente de Sandro, porque o Sandro sempre se mostrou muito forte perante todas as pessoas e eu achava que se ele estava como estava, não seria eu que iria mostrar fraqueza. Eu não estou bem naquela altura, sinto que não estou bem. Mas eu sei que se mostrar às pessoas que estou melhor e que estou a reagir bem, que vai ser melhor para toda a gente. Eu havia momentos em que estava internado e que estava muito mal, sentia muito em baixo, mas eu não deixava as pessoas sentirem isso. Quando o Pedro nasceu, 2 meses depois do acidente, Sandro comprometeu-se a melhorar pelo filho. Salvou-me sem saber, né? Eu digo muitas vezes isto, tu salvaste-me a vida sem saber. E eu sentir que ele tem... Todos os filhos têm carinho pelos pais, mas aquilo que o Pedro demonstra comigo é algo que... Ele às vezes, há dias em que eu não estou tão bem disposto e ele sente isso. Há dias que eu tiro a prótese e dou-me aperto ao pai hoje. E ele faz miminhos e dá beijinhos. Porque ele só me conhece assim. Depois do acidente, Sandro foi obrigado a ficar parado durante meio ano. A comida tornou-se um refúgio e Sandro chegou a pesar 96 quilos. Decidiu frequentar o ginásio para recuperar a boa forma, mas rapidamente sentiu a necessidade de voltar a competir. Eu sempre treinei para o fim de semana tentar ser melhor que alguém, né, no jogo. Eu senti, se te habituas a competir, sentes falta disso. Sentes a falta do frio que dá na barriga antes de entrar num campo, no frio que dá na barriga antes de começar uma corrida. E era isso que eu procurava. Sandro descobriu que no ciclismo ainda podia dar provas do atleta que é. Lançou a si próprio um desafio, o de se qualificar para os Jogos Paralímpicos de 2012. Treina de segunda a sábado, nunca menos de 5 horas por dia. Eu faço competição agora com amputados, né, na bicicleta. Mas eu procurei sempre fazer coisas que os outros faziam também. Não ia atrás de desporto adaptado, não. Quero fazer aquilo que os outros fazem. Às vezes exigiam mais de mim do que dos outros. Porque tu eres um exemplo e tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. E eu às vezes a brincar assim, mas eu não tenho uma perna, como é que vocês vão fazer isso? Na altura que eu comecei a treinar com ele estava já com um rendimento bom, alto, para o handicap que tem. E, portanto, fiquei surpreendido e continuo a ficar surpreendido. Sandro já conseguiu pontuar numa prova internacional. Foi o melhor português da competição. Mas o percurso até Londres 2012 tem sido sinuoso. Fomos com 2 atletas que andam de cadeira de rodas. E eles têm que pedalar com as mãos, certo? Se andam numa cadeira de rodas, eles tinham que levar uma caminhonete adaptada. Não levaram. Quem andava a carregar os rapazes para o autocarro e para fora era eu e mais outro amputado, outro deficiente como eles. Ninguém se lembrou disso, né? Isso magoa muito. Na vida e no desporto, Sandro mantém-se na luta pelo lugar de vencedor. Não permite que o corpo lhe imponha limites. Agora, na bicicleta, corre atrás da glória que sempre ambicionou no futebol. A força e a vontade não se perderam pelo caminho. Eu cheguei a uma prova de BTT com o Pedro, ver o Sandro, não fui a muitas, mas essa que fui, o Sandro terminou a prova com a meia que cobre a prótese encharcada em sangue. Eu fiquei parva como é que ele conseguiu fazer aquilo e foi quando ele me disse que ele teria que vencer a dor e não a dor vencê-lo a ele.
momento que eu mais gosto de guardar para mim não tem a ver com a minha carreira, tem a ver com a alegria que eu tinha a jogar futebol no bairro. Para mim esse é o momento alto, é aquilo que eu mais guardo para mim, é isso. Coração, Sandro, de coração. Sempre, juro. Era a referência no sentido de dizermos aos miúdos que este saiu, lutou, quis, conseguiu. Então, rapaz, como é que é? Está-se bem? Já. E tu? Não é qualquer pessoa que passa pelo aquilo que ele passou e dá a volta por cima e continua com toda essa vontade de viver e de provar que ainda é capaz de fazer alguma coisa de útil na vida dele. Não é fácil. Não é fácil, mas ninguém disse que viver era fácil, não é? Eu sinto que as coisas estão mal, mas ao mesmo tempo sinto que sou eu ainda. Que sou muito mais forte do que aquilo que me aconteceu.